minha mãe indo com a gente para o culto. Embaixo do conservatório tem um auditório ali, né? Apesar do tamanho do NASP, os alunos têm os cultos nos dormitórios e faculdades e tudo, mas a gente tinha ali um grupo pequeno. Me lembro da esposa do pastor Getúlio Faria, não sei quantos conheceram. A esposa do pastor Getúlio era pianista e era um momento especial. A gente terminava o momento de oração ajoelhados, cantando aquele hino, se fui acaso espinho alguém, né? Então, um momento muito especial. Você e eu temos que pensar que uma vida abençoada, transformada, olha quantas pessoas você ainda pode abençoar durante essa semana, se você estiver bem, se você estiver feliz, se você estiver em paz com Deus. E hoje, lá no colégio, nós reservamos para oração. Está aqui o professor Emerson, né? Agradecemos também o que Deus tem feito pela educação adventista. Não sei se vocês sabem, mas todos pais de alunos em 2016 ganharam o livro Educação. Todos os pais, né? Então, 80 mil livros na União. Esse livro de alguma forma vai estar na estante. Alguém vai chegar, vai pegar, que livro é esse, né? Talvez um educador, e ele vai dizer, nossa, eu tenho, isso já aconteceu em outros lugares do mundo, eu tenho estudado fora, e o que esse livro diz combina com o que eu acredito também, né? Então, Deus vai fazendo o trabalho, a gente sabe o trabalho da igreja, mas o grande desafio, eu acredito, o grande desafio é a gente ter uma vida de oração. Vocês concordam comigo? Sim. Eu queria, já que estamos num grupo menor, o que é mais fácil a gente fazer do que orar? Me deem exemplos de coisas em casa ou no dia a dia que é muito mais fácil da gente fazer, ou que a gente faz antes de orar. Brigar? Eu entendi pregar, né? Mas a gente às vezes quer pregar sem orar, né? Até tem uma frase no G1, né? De vez em quando eu estou ali olhando as notícias, diz assim, as notícias para você terminar o dia bem informado. Aí eu tenho às vezes escrito alguma coisa, eu disse assim, não, na verdade eu não preciso de notícias para terminar o dia bem informado, eu preciso de notícias para terminar o dia abençoado ou transformado. A gente às vezes quer estar bem informado, mas não deixa. Então eu precisaria de notícias para terminar o dia bem transformado ou abençoado. É a mesma frase quando diz assim, se beber não dirija. A gente deveria dizer o quê? Não beba e dirija. Essa seria a frase correta, né? Não beba e dirija. Então tem coisas, eu já vou ouvir, depois nós vamos entrar em alguns textos da Bíblia. Se você tiver uma versão diferente dos textos que a gente vai ler, pode levantar a mão, porque eu tenho aqui na revista e atualizada. E na minha experiência, ainda hoje cedo eu comentei, hoje eu começo a entender. Meu pai foi um homem de oração. Ele passou por muitas lutas, ele foi o primeiro a aceitar o Evangelho dentre 9 irmãos, né? Meu pai é lá da cidade do Dunga, interior do Rio Grande do Sul. E ele, cansado, o irmão mais velho, de tanto, tudo era ele o culpado, né? E um dia meu pai foi a Porto Alegre, se
se batizou, conheceu o Evangelho e ali ele continuou a sua caminhada. E eu vejo nele um homem de oração. Situações bem difíceis que a família passou, a gente passou. E várias, agora quando nós começamos a lição sobre o Espírito Santo, meu pai disse assim, já há muitos anos que ele diz assim, o dia que nós recebermos o Espírito Santo, as coisas serão diferentes. Deus se manifesta através de momentos de oração. Então a gente às vezes briga antes de orar. O que mais? A gente pode ler antes de orar. E seria o ideal ler antes de orar? Se for a Bíblia, não, né? Na verdade, a oração prepara a nossa conexão, né? A nossa conexão. A oração, ela prepara esse encaixe perfeito para que eu possa estar na presença de Deus. Que outra coisa eu posso fazer antes de orar? Não é que eu deveria fazer, mas que eu posso às vezes fazer no dia a dia. Pensarmos a fazeres do dia. Afazeres, em casa, que coisas? Colocar isso como prioridade, né? Vai sair de casa, pensar o caminho vai fazer e pedir a Deus que aí na oração que dirige nós. Pedir que Ele dirija. E será que no dia a dia a gente consegue? Consegue. Consegue, se a gente o quê? Está conectado com Ele. Se a gente entender que isso é uma necessidade, não é opcional. Eu gostei de uma frase que diz assim: a Bíblia é o alimento da alma, a oração é a respiração da alma, o Espírito Santo é a vida da alma e o testemunho é o exercício da alma. Olha que interessante. Eu posso ter alimento e respiração, mas eu preciso ter o quê? Vida, né? Que é a presença do Espírito Santo. Então essas 4 coisas, elas estão ligadas. Interessante. Ainda hoje, no comentário da lição de Escola Sabatina, no comentário de Ellen White, ela diz que existe a oração pública, a oração familiar, a oração enquanto você está trabalhando, e existe a oração secreta. E ela diz que é essa oração secreta que vai dar vida. Essas outras orações, elas são um pouco formais, automáticas, rotineiras, né? Eu me recordo de uma ocasião, nós já vamos entrar nos textos, nós vamos ler alguns textos, e depois eu quero mostrar na Bíblia um exemplo de uma mulher que se sentiu aliviada após a oração. Então, se você não se sentir aliviado ou aliviada, é um sinal não de que Deus não ouviu, mas é um sinal do quê? De que eu realmente não entreguei tudo na mão de Deus. Eu vou mostrar esse relato bíblico depois dos textos. Mas eu me recordo de uma ocasião em que a minha filha, com 9 anos, eu peguei o exame, eu estava sozinho, e nesse exame, pelo que eu li ali, eu liguei para minha irmã, que é enfermeira. Minha irmã falou: olha, a coisa não é boa. E eu me recordo que eu não gastei tempo em oração. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Ligar para alguém que era da área, né? Resolver sozinho. Resolver sozinho. E a minha filha, ela tinha a hipótese de ter um tumor no cérebro, né? E a gente ficou desesperado. Graças a Deus não era. Amém. Era puberdade precoce. Mas eu me recordo bem dessa situação. Claro, talvez você diga assim: mas você estava dentro do carro, você não ia se ajoelhar. Mas normalmente parece que o apoio que a gente quer é onde? Num telefonema, num zap, né? Gente, ore por favor. E aí Deus
Deus, assim, mas... É claro que você depende, a gente pode usar as pessoas, ferramentas, mas é muito interessante que Deus deseja que o resultado da oração seja o quê? Alívio, que você viva leve, que você viva em paz. Né? Há uma frase, eu comentei hoje pela manhã, que também é o nosso dia de oração. O poder do cristão não está na força dos punhos cerrados, mas nas marcas dos joelhos dobrados. A força do cristão não está nos punhos cerrados, mas nas marcas dos joelhos dobrados. Né? Vamos seguir no livro de Salmos. Vamos começar em Salmos. Quem tiver uma outra versão, me ajude, ok? Salmo 5, verso 3. Olha que interessante esse texto. Salmo 5, verso 3. Pessoas diferentes podem ler, ok? Quem achar e começar a ler, nós acompanhamos. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, uma coisa que... O que a gente entende desse verso? Quando é que eu tenho que fazer a oração? De manhã. Pode ser durante o dia? Pode. Pode ser oração pública? Sim. Oração pelo alimento? Sim. Oração com alguém por telefone? Sim. Oração com alguém no hospital? Claro. Mas essa oração aqui, ela tem que ser pela manhã. E eu não sei se acontece com você, mas a gente às vezes vai jogando oração lá para o final do dia. Aí você teve um monte de atividades. E quando você vai chegar para dormir, que você acha que você ali vai se ajoelhar do lado da cama, o que acontece? Você dorme. Você já não aguenta mais. Então, nós temos que mudar. Por exemplo, se você chega em casa às 5h30, 6 horas, você pode, cada um ali, cada um vai para o seu quarto, nós vamos ter momentos de oração. Por quê? Porque se você deixar para 9, 9h30, 10, ou depois de um culto, ou depois de um evento, já é mais difícil. Ou pela manhã. Aqui o ideal é que seja pela manhã. Nós vamos ver isso em outros textos. Então, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Eu te apresento a minha oração e fico esperando. Aí coincide com aquele texto que diz: entrega Teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Né? E depois eu vou dar, quem tiver caneta aí, eu posso passar também no grupo de evangelismo, os slides que eu iria usar. 7 partes que pode ter o teu momento com Deus. A tua oração, ela pode ter 7 itens. Eu só vou mencionar rápido, tá? Vamos ao próximo texto. Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. O próximo que achar pode ler. Então o primeiro texto fala: pela manhã eu te apresento e fico esperando. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha que interessante. À tarde, pela manhã, ao meio-dia. Aqui o exemplo de Daniel, né? Orava 3 vezes ao dia. Você pode também reservar esses momentos de oração. Projetos especiais. À tarde, pela manhã, ao meio-dia. O outro texto dizia: pela manhã te apresento a minha oração. Salmo 59, 16. Isso, proteção no dia da angústia. Na minha Bíblia diz assim: pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Eu tenho uma pessoa, né, uma amiga, psicóloga, e ela diz assim, achei muito interessante. Ela diz assim: a morte não é considerada um sono? E a gente não dorme todas as noites? Aí ela foi juntando. E quando a gente dorme, a gente não deveria esquecer do que passou?
porque diz que o que passou é um cheque descontado, né? O que vem é nota promissória, dinheiro vivo é só o dia de hoje. Então, se Jesus disse basta cada dia, Seu próprio mal. o seu mal. Aí ela diz assim, você deveria dormir e acordar como se você estivesse ressuscitando. Olha que interessante, achei muito interessante. E aí coincide com o que Jesus falou, basta, não andeis ansiosos, basta cada dia. E aqui esse salmo que a Prof. Júnia leu, então, louvarei com alegria a tua misericórdia. As misericórdias do Senhor, o quê? Se renovam Toda manhã. todas as manhãs. O que Deus pode fazer num dia, a gente não tem ideia. Como Deus trabalha nos corações em lugares diferentes, de maneiras diferentes. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu sei que vocês têm aqui a feira de orgânicos e vocês gostam dessa área aí também. Os 8 remédios naturais, eles são opcionais? Eles são opcionais? Não deveriam ser. Tomar água é opcional? Não. Não, é opcional. Eu posso não tomar, né? Alternativo, né? Hã? É alternativo. É questão de escolha. Mas assim, Não é obrigado, mas se você não fizer, com certeza. não é obrigado, mas seria o ideal a gente seguir todos, né? A água, eu posso escolher a marca da água. Isso. Sim. Eu posso escolher sem copo de plástico, de vidro, de alumínio. Isso eu posso escolher. Mas o ideal é que eu tomasse água. Os remédios naturais. A oração me parece, né? Que a gente às vezes coloca assim como a opção, ou um dom, ou um talento para alguns. Quando na verdade a oração poderia e deveria o quê? Deveria mesmo sem vontade. E num dos comentários dessa semana diz exatamente isso. Exatamente quando eu não tenho vontade é que eu deveria orar. Senhor, eu faria agora qualquer outra coisa, menos orar. Então é nesse momento que você deveria orar. Salmo 88, 13. Salmo 88, 13. Na minha Bíblia diz, e antemanhã já se antecipa diante de ti A minha oração. a minha oração. Antes da manhã, o quê? Antes da manhã, eu estou em oração. Antes da manhã, eu já estou em oração. Para a gente poder aguentar. Para a gente poder aguentar até mesmo os imprevistos, não é isso? Tem situações que nos pegam de surpresa. E aí, algumas vezes a gente não está o quê? Vacinado, preparado, imunizado e espiritualmente, que é o mais importante hoje, né? O mais importante. Do jeito que está chovendo agora, por exemplo, você não sabe, dependendo do lugar que você for em São Paulo, se você volta a pé, né? Ou com vida. A gente não sabe, né? Uma situação. E a gente é bombardeado por tudo isso, certo medo e tantos assuntos, né, que a gente tem para resolver. Salmo 119, 147, olha esse texto que interessante. Então, existe a oração pública, oração... Deixa aqui, enquanto vocês procuram, fazer uma outra pergunta. O que é mais fácil, marcar uma reunião de oração na igreja ou orar em casa, sozinho? Sozinho. É isso? O que é mais fácil? Marcar uma reunião de oração na igreja ou orar em casa sozinho? É mais fácil. Mas a gente procura... A gente procura, às vezes, onde está um grupo, não é isso? Vejam, o que eu estou querendo mostrar para você é que exatamente aquilo que seria o mais fácil, o mais rápido, o mais eficaz, a gente pode deixar de lado. Eu não precisaria pegar o carro, tem uma reunião de oração. Não estou dizendo que essa reunião não deveria ocorrer, mas
tem que ocorrer também, porque é importante, né? A celebração, a congregação, a gente estar junto. Mas como a Bíblia fala nessas orações particulares, Salmo 119, 147. Na tua palavra eu coloquei minha esperança, não nos meus sentimentos, não no que eu acho, na tua palavra. Eu me lembro o pastor Mark Finley uma vez dizendo, cientificamente, toda tentação dura 3 minutos e meio. O forte da tentação. Passou os 3 minutos e meio, à vontade, né? Você está voltando de carro, você já jantou, e você foi para o culto, por exemplo, e você está voltando, e você vê o símbolo de uma lanchonete que você gosta, e ali você tem... o forte vai durar quanto tempo? 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. Acelera o carro. E acelera e vai, né? E a gente, nossa, não era, né? Pode ser, por exemplo, vou comprar um cigarro, olha, desce lá rápido. Bom, se eu já pedi para a pessoa descer e já dei o dinheiro, ela já está indo, né? Quando ela voltar, já vai ser mais difícil resistir. Então, nesses 3 minutos e meio, e trazendo talvez para a nossa experiência, quantas palavras impensadas, atos precipitados, por a gente não esperar, né? Não esperar. Ou não colocar diante de Deus toda essa checagem que Deus pode fazer todos os dias, né? É por isso que diz, antecipo o meu alvorecer. Clamo, na tua palavra espero. Deus vai encaixar com outras verdades, outros ensinamentos. Dúvidas que eu tenho, Deus vai estar falando através da palavra. Marcos 1,35. Agora a experiência, 3 experiências de Jesus, e nós terminamos esses textos sobre oração. Marcos 1,35. Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, alta madrugada, né? Os irmãos sabem que as vigílias eram divididas em 4, né? Vigílias de 3 horas, 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3 e 3 às 6. Aqui diz alta madrugada. Talvez aí na terceira vigília. O que Jesus fazia? Ele orava. Ia para um lugar deserto e ali orava, né? Me lembro uma vez o pastor Bulhão dizendo assim, se você tem um filho no hospital, você pode passar a noite toda acordado, pensando nele ou do lado da cama dele. Ou você pode passar um tempo do lado dele, gastar um tempo em oração e depois o quê? Dormir. Aí você pode dormir, né? Lucas 5, 15 e 16. Olha que desafio, né? Pense agora, eu tenho pensado, né, para mim, como tem sido a tua vida de oração, a tua rotina de oração. E eu pensei no culto de quarta-feira. Eu vou lá na igreja, no culto de oração, eu faço ali o meu pedido. Claro que é importante, eu procuro não faltar nenhum também. A não ser que eu estou fora, alguma reunião, alguma outra coisa. Mas é importante, é bom para a gente. Mas além desse culto de oração, ou de um evento, ou de um pregador, o que eu preciso ter na minha vida? Oração secreta. Essa oração secreta, que é a vida da alma. A vida da alma não são essas outras orações. Ou intenções, eu quero, Senhor, Deus, eu fico pensando que essa oração que não é oração, é como você tentar achar a tomada com o carregador do celular num quarto escuro. A nossa vida sem oração, ou apenas na intenção da oração, já tentou colocar o carregador do celular num quarto à noite? Você quer achar ali e não consegue.
Aí Deus, assim, seria mais simples. As coisas seriam mais simples, né? Último texto, Lucas 6,12. Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração. Aqui é um desafio, né? É um desafio para todos nós. Quem sabe as crises permitam que a gente tenha essa experiência com Deus, né? E Deus é tão bom que não tira as crises da nossa vida exatamente para que a gente tenha essa experiência na escola da oração. Em vez de assistir a escola do amor, né, num canal, aí você pode entrar na escola da oração. É claro que a escola do amor também, no bom sentido, né, bíblico, tem o seu papel. Vamos rápido agora. 1 Samuel 1:9. Eu não quero me deter aqui na experiência de Ana e Penina, nos detalhes aqui de Eucana, não é isso. Eu quero me deter com vocês como a oração pode fazer a diferença. E nós vamos ver aqui aspectos da oração de Ana muito interessantes. A partir do verso 10 diz assim: levantou-se Ana e com Amargura de alma. Então, como é que eu posso orar a Deus? Como é que eu posso orar a Deus? Amargurado, chateado. É aí que eu tenho que conversar com Deus. Eu não posso esperar resolver tudo primeiro para depois orar. A Deus. Mas, Senhor, não estou a fim de nada, eu estou para baixo, hoje eu estou desanimado, não estou nem com vontade de conversar com o Senhor agora. Parece para alguns assim algo muito até irreverente, mas é o que a gente encontra aqui, com amargura de alma. Orou ao Senhor e fez o quê? Chorou abundantemente. Chorou abundantemente e fez um voto. Vocês conhecem o voto? Se Deus desse um filho para ela. Vamos agora ao verso 12. O que diz no verso 12? Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Vamos agora ao verso 15. Então ele achou que ela estava embriagada, no verso 14. Ela diz: eu não estou embriagada, é que eu estou aqui amargurada, eu estou chorando, eu estou demorando, eu estou atribulada. E no verso 15 o que? Eu sou mulher o que? Atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém vem o quê? Derramando a minha alma. Derramando a minha alma perante o Senhor. Venho derramando a minha alma diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor me conhecia antes de eu nascer, antes de eu ganhar nome, antes de eu pensar em pecar. O Senhor conhece toda a minha história, sabe por que eu tenho essas atitudes, e agora eu quero te apresentar tudo isso, né? Verso 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso, olha aqui que interessante, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Amargurada, ansiosa, demorando, chorando, atribulada, derramando, pelo excesso de ansiedade, eu não estou mais aguentando. É que eu tenho falado até agora, né? E o verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva Mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E agora, o que diz na Bíblia? Seu semblante já não era triste. E o seu semblante já não era triste. Então, um dos sinais, não apenas o que as pessoas vão dizer, mas para você mesmo, se você estiver em paz, é porque a tua oração
foi ouvida, apesar de ela sempre ser ouvida, né? Foi colocado Sim, de fato. Mas eu consegui realmente tirar as minhas necessidades todas e colocar na mão de Deus. E vocês sabem, né, lá em Filipenses 4, verso 6, um texto bem interessante, diz o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu pergunto a você hoje à noite, a oração é uma ferramenta poderosa ou não é? Sim. É imprescindível. Se você voltar lá em 1 Samuel 2, verso 9, 1 Samuel 2, verso 9, o que diz? Aqui Ana escreve um cântico, ela escreve um cântico e ela diz: os débeis, no verso 4, são cingidos de força, os famintos não sofrem mais fome, a estéril tem 7 filhos, porque do Senhor são as colunas da terra, verso 8, verso 9 diz o quê? Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O que ela descobriu? Nesse cântico, o que ela diz? O homem não prevalece pela força. Ela se amargurava com quem? Com Penina. Elas viviam em atrito, em problemas. E aí Ana, ao escrever esse cântico, do Senhor são as colunas da terra, o débil é cingido de força. E eu descobri que o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Os joelhos dobrados, né? Deus nos ajude. Se você tem uma caneta aí, se não tiver, depois, se você quiser anotar. Eu encontrei essa dica aqui, chama-se 7 minutos com Deus. 7 minutos com Deus. Mas se você, em cada item desse, você for esmiuçando, você vai gastar... eu ainda não pratico todos esses itens, eu quero ainda praticar. Eu acho que é muito interessante. Primeiro minuto que você pode transformar em minutos, né? Aqui é 7 minutos, como se fosse cada item desse 1 minuto. Primeiro, louvor, tá? Deus é grande, o amor é misericórdia, Ele é bondoso, onipotente, onisciente, onipresente, criador, conselheiro. Você pode usar um salmo, você começa louvando a Deus. Número 2, segundo minuto, gratidão. Gratidão pela vida, saúde, paz, poder para vencer dificuldades, pelo lar, pela família, pelos amigos, porque eu tenho uma igreja. Eu contei num outro culto hoje, o culto dos funcionários, ou no outro culto, eu conheci um senhor no interior do Paraná. Ele estava afastado da igreja, numa cidadezinha perto de Assis, Chateaubriand, e ele não estava indo à igreja. E um dia eu fui visitá-lo e ele disse assim: essa cidade aqui não oferece nada. Mas eu sabia que ele era tinha sido um membro da igreja. E a igreja lá era bem pequenininha, precisava de gente para ajudar. Ele estava perdendo uma grande oportunidade, porque ele trabalhava no banco, de segunda a sexta, e o sábado e o domingo, o que ele fazia? Nada, numa cidade que não oferecia nada. Então, você pode dizer: Senhor, eu tenho funções na igreja, amigos, família, lar, trabalho, casa, carro. O Senhor já me deu coisas. Se eu estou desempregado, o Senhor tem me dado paz. Pessoas estão orando por mim. Você começa a agradecer. Número 3, ou o terceiro minuto, perdão. Agora eu começo a pedir perdão por pecados específicos. Você deve mencionar, né? Eu me irritei hoje de manhã, deixei de ajudar alguém, fiquei nervoso no trânsito, olhei muita televisão e não li a minha Bíblia hoje. Você vai mencionando, o Espírito Santo vai falando. Palavras impensadas, pensamentos impuros, desejos maus, orgulho, inveja, tudo isso está no item do perdão. Quarto minuto, orientação. Senhor, eu tenho decisões a tomar, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me livra da tentação, me ajude a ter visão correta das coisas,
me ajude a amar as pessoas. Então, orientação, o que o Senhor quer realmente que eu faça? 5º minuto, intercessão. Agora eu começo a pedir em favor de outras pessoas. Saúde, fé, sabedoria, finanças e outros auxílios que eu necessito, que as pessoas necessitam. 6º minuto, agora eu começo a orar por mim. Claro que alguns itens anteriores até têm a ver comigo, né? O perdão, orientação, mas agora sim, sabedoria, fé, crescimento, necessidades reais, relacionamento familiar, outros relacionamentos. E 7º minuto, ouvir, ficar esperando o que Deus vai me mostrar ao longo do dia. E aí eu preciso de tempo. São 7 minutos com Deus. Se você for incluindo aí parentes e assuntos diferentes, esses 7 minutos podem virar em quanto tempo? Se for 5 minutos, cada item já vai dar 35. Então é um desafio. A gente pode fazer lista no celular, colocar esses itens e vai orando, e o Espírito Santo vai lembrando, e você vai acrescentando. E isso vai... Qual é o resultado desses momentos na presença de Deus? Que Deus deseja dar para a gente, não apenas um milagre. O que Ele deseja dar? O que diz ali no final do texto de Ana? E o seu semblante já não era triste. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Eu vou entregar minha vida nas mãos de Deus. Então, que Deus nos ajude nesta noite, que a gente possa aproveitar, já que janeiro já passou, já está um novo mês, mais uma chance, dia 1º, da gente ter um plano de oração. Eu acho que depois de assuntos de família, talvez o que mais se escreve por aí são livros sobre oração. Não tem lá o poder da mulher que ora, o poder do marido que ora, o poder dos filhos que oram, é uma série, né? Tudo isso é interessante, mas chega a hora que a gente precisa o quê? Orar, né? A gente às vezes lê e tal, e uma ideia, e aqui, Senhor, me ajude. Eu preciso agora entrar nessa caminhada, nessa escola de oração. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém. E com certeza teremos a paz de Deus no nosso coração. Amém. Nós vamos terminar cantando o hino de número 420. 420 é um convite para andar com Deus. Não, andar com Deus foi o primeiro, né? Ó, que amigo em Cristo. Esse aqui é a certeza de que a gente tem um amigo, um amigo que sabe de todas as coisas, que viveu aqui entre nós. Vamos cantar então o hino 420.